Aleluia. Quantos estavam aqui na quarta-feira? Amém? Os irmãos que vieram na quarta-feira foram um pouco preocupados para casa, né? Minha filha foi falando no carro, o dia seguinte estava falando novamente. Eu disse, graças a Deus, é o Senhor que está trabalhando, né? Mas Jesus está voltando, meus irmãos. A gente não pode mais brincar, não. Né? Se tem alguém que está com a vida assim um pouco fora, né, com o altar um pouco desajeitado, é o tempo de você colocar a sua vida em ordem. Jesus está voltando, amém? Glórias a Deus. E nós hoje estamos aqui, meus irmãos, no culto profético. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Amém? Mateus, capítulo 26 e versículo 50. Oh, glória! Tem uma palavra de Deus aqui para a tua vida. Amém? Glórias a Deus. Naturalmente, antes de Deus falar com você, Ele fala com o pregador, né? Então, Deus já falou comigo. Então, prepara o seu coração e prepara a sua adoração também. Amém? Quando a palavra de Deus falar com você, glorifica ao Senhor, participe do culto. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhe perguntou, amigo, o que traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e prenderam. Um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não poderia imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deviam acontecer desta forma? Você pode dizer amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Já oramos, então os irmãos podem se acomodar. Muito obrigado. Glórias a Deus. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a realidade do mundo espiritual. Amém? Eu vou falar hoje sobre... Meus irmãos, a grande verdade é que nós somos... Na verdade, eu ia dizer que nós somos especialistas do mundo físico, mas nem do mundo físico nós não somos especialistas, não é verdade? Quem dirá então do mundo espiritual? Mas eu posso dizer para você que existe sim um mundo espiritual muito bem organizado, muito bem feito, e esse mundo espiritual é uma realidade. Você pode dizer amém? Quantos creem na realidade do mundo espiritual? Se você está aqui nessa noite é porque você crê na realidade de um mundo espiritual. E nós sabemos que existe vida após a morte. Nós sabemos que existem dois caminhos somente. A Bíblia diz, um é o caminho que conduz ao céu e outro é o caminho que conduz à perdição, que conduz ao inferno. E eu louvo ao Senhor que a igreja de Jesus está caminhando em direção do... E é para lá que nós estamos indo, meus irmãos. Já coloquei no navegador o endereço Nova Jerusalém, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não vamos deixar que nada tire a gente da rota, da direção que o Espírito Santo já nos deu. Amém? E nós seguimos todas as orientações para a gente chegar lá, que é as orientações da Bíblia. É a Bíblia que diz, meu filho, pega a direita, pega a esquerda, vai para frente, vai para trás, olha, pare, né? É a Bíblia que diz o que a gente tem que fazer. Se você seguir as instruções, você vai chegar nessa nova cidade espiritual. Amém? Glórias a Deus. Jesus, ele estava agora em um dos momentos mais importantes da vida dele, aqui na terra. Jesus tinha nascido com o propósito de morrer. Foi o único homem que nasceu com o propósito de morrer. E Jesus agora estava no Getsemane juntamente com os seus discípulos, quando de repente aparece um exército, ou muitos guardas, diz a Bíblia, eram muitos guardas juntamente com um discípulo
um discípulo muito abençoado, ele se chamava Judas, né? Um discípulo que nem era traíra, né? Nem era amigo falso, né? Vendeu Jesus e estava indo nesse momento trair Jesus com um beijo. E naquele momento Jesus olha para ele e diz: amigo, o que faz? Jesus chamou ele de amigo. Um traidor foi chamado por Jesus de amigo. E nesse momento Judas beija Jesus, os guardas vêm, prendem a Jesus, amarram ele, diz a Bíblia, e Pedro, ele pega a espada, corta a orelha do soldado, se chamava Malco. Nesse momento, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que você está fazendo, rapaz? Você não entendeu o que eu estou fazendo aqui, é? Eu não vim aqui, eu não estou preocupado se está acontecendo essas coisas, não, porque tudo isso deve acontecer assim. Eu estou aqui com esse propósito, é de morrer mesmo. Então ele vai dizer: você acha que eu não poderia orar ao meu Pai que está nos céus, e ele não poderia enviar imediatamente mais de 12 legiões de anjos aqui para me socorrer e mudar essa situação? Sabe o que significa mais de 12 legiões? Cada legião romana tem mais ou menos 6.000 homens. Então, fazendo as contas, 12 legiões de anjos são mais ou menos, ele falou, mais de 12 legiões. Então, nesse caso, estamos falando de mais de 72.000 anjos à disposição de Jesus. A Bíblia diz que um soldado só matou mais de 185.000 soldados em uma guerra. Imagina então 72.000 anjos que estavam ali, disponíveis a qualquer momento. Mas Jesus não quis fazer esse tipo de oração pedindo a Deus para dar o livramento, até porque ele tinha morrido com aquele propósito, que era morrer na cruz. Isso é muito interessante. Nós vamos falar aqui hoje, meus irmãos, sobre 6 verdades do mundo espiritual. Eu vou falar aqui hoje de algumas coisas que se você entender isso e se você levar a sério isso que eu vou falar, a sua vida vai mudar de hoje e depois de hoje. Amém? A Bíblia vai falar, em primeiro lugar, que os anjos de Deus são nossos protetores. Você sabia disso? Que os anjos de Deus são nossos protetores? A Bíblia vai dizer no livro de Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Significa que se você temer a Deus, você terá proteção dos anjos de Deus. Amém? Temer a Deus é respeitar Ele, é se submeter a Ele, é fazer a sua vontade. E pode ter certeza, o amor de Deus enviará anjos para guardar, para proteger você de dia e de noite. Você pode dizer amém? Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Algumas pessoas que aqui estão já ouviram isso, mas eu vou repetir, e quem nunca ouviu vai ouvir pela primeira vez. Quem ouviu vai ouvir pela segunda vez. Eu fui chamado por uma família para ir até uma casa. Ali nessa casa tinha uma pessoa com muitas enfermidades. E essa enfermidade estava em todo o corpo, era o câncer. Tinha tomado todo o corpo dessa pessoa. Quando eu cheguei, comecei a orar por ela. E nesse momento, o Espírito se manifestou nela. Ali não era anjo de Deus, ali eram anjos malignos. É isso mesmo, meus irmãos. Segura a cadeira para não cair, tá? E nesse momento, então, o Espírito que se manifesta na boca da mulher, se manifesta e começa a falar comigo. Eu dialoguei poucas palavras. Eu disse assim: quem é que está aí? Nesse mesmo momento o Espírito falou: nós somos muitas legiões. Então nesse momento estava falando que não era brincadeira, né? Nesse momento já pude perceber que o negócio era sério. Quando falou que era muitas legiões, aí eu falei: não importa se vocês são muitas legiões, eu estou aqui e em nome de Jesus é hoje que vocês vão sair, é hoje que essa pessoa vai ser liberta. E nesse exato momento então, eles, né, olharam para mim e falaram assim: a gente não pode ir contra você, mas ai de você se você estivesse sozinho, porque eu vejo junto contigo 77 grandes anjos. Meus irmãos, ai de nós se nós caminhássemos sozinhos. Inclusive o próprio Espírito falou na boca daquela mulher: a tua sorte é que você não está sozinho,
E você pode ter certeza disso, meus irmãos, que a igreja do Senhor não caminha sozinha, amém? A igreja que caminha com Deus tem a bênção e a proteção de Deus. Existem anjos enviados por Deus para guardar você de dia e de noite. Diga amém. Diga, eu tomo posse dessa palavra. E o que é interessante é que você precisa crer pela fé. Você precisa crer pela fé. E a Bíblia vai dizer o seguinte, ó: eis que vos dei poder. Jesus falou. Jesus chamou os discípulos e disse: eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Sabe o que está falando? Existe guerra espiritual. E nessa guerra espiritual vocês têm autoridade. Mas ao mesmo tempo que vocês estão numa batalha espiritual, se vocês seguirem as orientações bíblicas, vocês terão a bênção e a proteção do Senhor. Nada vos fará dano algum. Amém? Tem muitas pessoas que têm medo de enfrentar o diabo com medo de retaliação. A igreja do Senhor recebeu autoridade e ordem divina. Jesus disse assim, ó: estes sinais seguirão aos que crerem. Primeiro, em meu nome expulsarão demônios. Ô glória, diga assim: o Senhor me deu autoridade. Ô glória, você tem autoridade, meu filho. Deus depositou sobre você autoridade. Então usa isso em nome de Jesus. Ô glória. Segundo, o nosso inimigo, ele não é carnal, mas ele é físico. Amém? Ou seja, o nosso inimigo, ele não é carnal nem físico, ele é espiritual. Efésios capítulo 6 está escrito: a nossa batalha não é contra carne e sangue. Sabe o que está falando? A sua batalha, meu irmão, não é contra o irmão, não. Não é contra a sua irmã, não é contra o seu chefe, não é contra o vizinho. A sua batalha é contra principados, potestades, dominadores, nossos espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Sabe o que está falando? Existe uma série de espíritos malignos que são espirituais. E qual é o problema disso, pastor Joel? É que se você tratar problema espiritual com armas carnais, o problema não será resolvido. Problemas espirituais você precisa tratar com armas, ferramentas espirituais. Amém? Hoje é culto profético, então o culto de hoje é um pouquinho diferente, mas hoje é Deus chamando você para uma espécie de quartel-general, onde o Senhor vai te preparar, vai dar munições, vai capacitar você, vai ensinar, vai dar todas as instruções para você ser um soldado valoroso, vitorioso e que não vai cair no meio da batalha. Diga amém. Você foi chamado por Deus não para morrer em meio ao campo de batalha, meu irmão. Deus chamou você como um soldado para enfrentar o inimigo e sair vitorioso em nome de Jesus. Diga amém. Ô glória, é isso aí. Os demônios, na verdade, eles estão destruindo não só vidas, mas famílias. Se você olhar hoje, todas as consequências que os demônios, todos os problemas que os espíritos estão criando no mundo, você fica realmente sem palavras, não é verdade? Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo hoje, a gente pensa muitas das vezes que problemas espirituais a gente vai resolver de forma natural. Olha só. Vou contar uma outra experiência interessante que aconteceu. Um obreiro me procurou e disse: pastor, o senhor pode orar pela minha esposa? Eu disse: posso. Eu vou falar rapidinho o que aconteceu. Eu disse: conta, meu irmão, o que aconteceu? Não, sabe o que é? É que a minha esposa tem depressão e o estado dela já é crítico. A gente já perdeu o controle. E eu coloquei ela levei ela para fazer várias terapias ali com a psicóloga, e um dia ela sentada na frente da psicóloga, se manifestou o espírito maligno. A psicóloga me ligou desesperada, pedindo para levar ela não para uma psicóloga, mas para um manicômio. Você imagina a situação, porque já era complicada, mas se manifestou ainda na frente agora de uma psicóloga. E o obreiro disse: pastor, o senhor pode me ajudar? Eu disse: sim, posso. Esse é o poder que está sobre as nossas vidas, amém? O Senhor depositou sobre nós a autoridade. Aí eu fui na igreja,
chegando na igreja, ela veio na frente, no final da ministração, e eu falei assim, qual é o seu problema, irmã? Ela disse assim, eu tenho problema de depressão. E todo mundo que tem depressão e outros problemas mais, as pessoas se envergonham, né? E não tem que se envergonhar. Na verdade, você tem que enfrentar mesmo, dizer assim, não, eu não aceito isso na minha vida. Né? Tem um problema, tem uma enfermidade, uma doença, um problema, eu não vou aceitar, não. Ah, é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus, não, meu irmão. A vontade de Deus é que você viva bem, que você seja feliz, que você tenha saúde. Amém? Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Naquele dia, eu falei assim, vem aqui, meu irmão, vamos orar por você. Aí, depois que ela falou que ela tinha esse problema, mas que ela acreditava que Jesus ia libertar ela. Orei, na mesma hora caiu possessa no chão. Aí eu disse, espírito maligno, sai, acabou a tua força sobre essa vida. Ela levantou, não entendeu nada que estava acontecendo. Fica tranquila, minha irmã, o Senhor já fez a obra. E a partir de hoje, você será uma nova pessoa. Profetizei sobre a vida dela. Aí o esposo dela me procurou depois de uns 2 a 3 meses. E fala assim, pastor Joel, a minha esposa nunca mais foi numa psicóloga. E para a glória de Jesus, eu tenho uma nova mulher dentro de casa. É uma bênção hoje, pastor João. Eu nunca tive uma mulher como eu tenho hoje. Só Deus pode fazer essas coisas, meus irmãos. Você está entendendo como o nosso inimigo, a gente tem que combater ele de forma, no mesmo nível dele, na mesma frequência dele. Se você querer combater problemas espirituais com taquipirina, né? Vai usar lá um chá, aquela que a gente usa muito lá no sul do Brasil, o bordo, né? Vai usar aquele chá natural. Vou resolver o problema aqui com chá, pastor. O senhor não conhece? Esse chá aqui faz milagre. Meu irmão, existem coisas que você tem que usar a fé e o poder de Deus. Amém? Porque operando Deus, quem é que pode impedir? Se Deus for contigo, meu irmão, Deus vai dar vitória. Você pode passar por luta, por dificuldade, mas creia que Deus pode mudar qualquer situação. Aleluia, Deus pode, amém? Não é o pastor Joel, não é você, não, é Deus. Deus pode, Deus pode. Aleluia, ô glória. Terceiro, meu irmão, por que o diabo nos odeia tanto? Você já parou para se perguntar isso? Você já fez essa pergunta? Mas pastor, por que o diabo não gosta da gente, né? Por que ele quer ver a gente parar, ele quer ver a gente destruir? Meu irmão, é porque o diabo, na verdade, ele tem inveja de você, sabe? Eu e você, nós não temos um passado bonito. E quando a gente olha, a maioria das pessoas que estão aqui, hoje você olha bonito, perfumado, né? Os homens aí, ó, olha a elegância desses homens, né? As mulheres, olha, parece que foram para um casamento, né? A gente vê a elegância dos homens, das mulheres de Deus. Aí você diz assim, nossa, essa pessoa nasceu uma princesa. Não, meu irmão, a gente nasceu, só Deus é que sabe o passado que a gente tem. Só Deus é que sabe da onde você saiu e onde você está hoje. Tem pessoas que quando lembram do seu passado, eles se envergonham. Eles não querem que ninguém saiba da onde ele saiu. E o diabo, meu irmão, ele sabe também da onde ele saiu. O diabo, ele estava no melhor lugar. Ele estava junto com Deus, servindo a Deus, próximo de Deus. A Bíblia diz que Satanás era o aferidor de medidas. Isso significa o ápice do que tem de melhor, de mais bonito, de mais glorioso, de mais poderoso no céu. Estava sobre Lúcifer, mas ele, pelo seu orgulho, ele caiu. E ele caiu sem poder se arrepender e voltar atrás. Então, quando o diabo ele olha para o seu passado, o passado dele é lindo, é maravilhoso. Mas quando ele olha para o futuro, ele vê o lago de fogo, ele vê a condenação. E eu e você, quando olhamos para o nosso passado, meu irmão, nos dá vergonha. Quando a gente olha, meu Deus, saiu da prostituição, do álcool, das drogas, né? Só Deus é que sabe aonde você estava. Mas quando você agora recebe Jesus e você olha para o seu futuro, Ele é lindo, Ele é glorioso, é maravilhoso. E você pode agora, se Jesus voltar a ouvir o soar da trombeta, aleluia, e existe uma nova terra, uma nova cidade que nos aguarda, meus irmãos. É uma terra maravilhosa e é para lá que nós vamos ir. Diga, eu estou indo para lá. Oh glória, diga amém. Aleluia. Você pode dar um sorriso aí? Amém?
Ô, glória, meu irmão. A gente é príncipe de Deus. Nós somos filhos do rei. Olha para uma pessoa e diga assim: talvez você se esqueceu. Vai, pode falar para pelo menos uma pessoa: talvez você se esqueceu. Agora, se for homem, você diz: você é um príncipe. Se for mulher, você diz: você é uma princesa de Deus. Vai, pode falar mais uma vez. Talvez você se esqueceu, mas você é um príncipe. Você é uma princesa de Deus. Oh, glória, aleluia. Nós vamos morar naquela nova cidade, a nova Jerusalém. Nos espera, em breve vamos para lá. Oh, glória, oh, aleluia. Meus irmãos, em quarto lugar, os anjos são enviados para servir a igreja. Sabia que os anjos são ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sabe o que significa isso? A Bíblia está dizendo que os anjos, eles são enviados para trabalhar ao nosso favor, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Existem anjos que foram criados por Deus, existe uma série de classes de anjos, mas existem muitos que foram criados somente com o propósito de servir os homens e as mulheres de Deus. É o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então você não está sozinho, meu irmão, graças a Deus, né? É um trabalho em equipe, eu, os anjos e Deus, amém? Glórias a Deus, você não está sozinho. Ai de você, ai de mim, se nós estivéssemos sozinhos. Nós seríamos mortos rapidamente, ou fisicamente, ou de modo espiritual, mas graças a Deus que nós temos a intervenção do mundo espiritual ao nosso favor, amém? Glória a Deus. Lembra quando Pedro foi preso, quando colocaram ele dentro do cárcere, corrente nas mãos, nos pés, uma série de guardas estavam ali, guardando ele, mas a igreja estava lá: Senhor, entra com providência, quebra todo o mal, liberta Pedro. A igreja orava de modo contínuo. Olha o poder da oração, meu irmão. Pedro estava prisioneiro e a igreja fazia contínua oração para que Deus libertasse a Pedro. E a Bíblia diz que veio do céu, enviado por Deus, um anjo. Entra na prisão, vai lá, e quando o anjo chega, as correntes cai no chão, e naquele momento as portas se abrem, Pedro sai para fora. Nem Pedro não sabia o que estava acontecendo, mas era o agir de Deus, era a igreja, eram os anjos e era Pedro lá na prisão. Eu quero dizer que se eu e você orar, meu irmão, Deus entra com providência, Deus liberta os cativos e oprimidos do diabo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha alguma pessoa da família, algum amigo, algum irmão, algum vizinho, e quem é que não tem? Que hoje é escravo do pecado, estão prisioneiros. Mas se eu e você, se nós como igreja nos unirmos em oração, não tem corrente, não tem prisão, não tem porta de Satanás que possa impedir o agir de Deus. Diga amém. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Oh, glória, aleluia. Quinto, meus irmãos, já estou indo já para o final. Daniel, agora, o negócio agora vai ficar mais forte ainda, tá? Daniel capítulo 10, e o mundo espiritual foi revelado. Deixa eu tomar um pouquinho d'água agora, que agora o negócio aqui vai ficar forte. Daniel, ele estava orando, jejuando e se humilhando diante de Deus. Daniel começa a buscar o Senhor. E ele ora 1, 2, 3, 4, 21 dias, oração, jejum e humilhação diante de Deus. Ou seja, né, ele estava realmente na presença do Senhor em consagração. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu nesses 21 dias? Nada. Nem revelação, nem anjo apareceu, nem sonho Deus se revelou. Parece assim que o céu estava travado, meus irmãos. Ele olhou assim, imagina ele pensando, né? Mas será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que... O que está acontecendo que eu não recebo oração, eu não recebo resposta, eu não recebo milagre, eu não recebo
nada, parece que está acontecendo, parece que está tudo travado. Depois de 21 dias é que aparece a resposta. Talvez você está como Daniel também. Talvez nós estamos como Daniel, orando, batendo na porta do céu, e essa porta parece que nunca se abre, Robinho. E a gente muitas das vezes bate e fala com Deus, e parece que a gente não está sendo ouvido. Parece que a porta está fechada e não tem ninguém do lado de lá, e a gente está insistindo, a gente está lutando, e o que a gente faz, a gente para. É o que a maioria faz. É ou não é, pastores? É ou não é, meus irmãos? A gente começa a orar e a gente quer ver o milagre na hora. A gente diz assim: Deus, é amanhã. Deus, não é amanhã, é hoje. Amanhã é muito tarde. Não, eu quero hoje, Deus. Hoje, responde, Deus. Chega amanhã, a gente já... sabe que Deus não me respondeu? Deixa eu pedir uma outra coisa então, né? Deus, sabe o que é? Aquela de ontem, deixa para lá, mas eu tenho uma nova aqui, um novo pedido. Então, Senhor, eu preciso de um outro milagre. Aí Deus olha e diz: não entendeu nada. Não entendeu nada. Por isso que você não está recebendo, meu filho. Por isso que você não está recebendo, minha filha. Você não persevera. Você não luta, você não insiste. Você para na metade do caminho. Olha só o que aconteceu, meus irmãos. A Bíblia vai dizer no versículo 10, capítulo 10 de Daniel, versículo 12. O anjo Gabriel agora ele vai revelar o que estava acontecendo no mundo espiritual, e Daniel não sabia. Daniel não sabia o que estava acontecendo, mas ele não parou de orar, não parou de jejuar e não parou de perseverar. Aleluia, não sabia, mas depois de 21 dias o anjo se manifesta. O anjo chega lá diante de Daniel: Daniel, eu vim aqui para revelar tudo o que está acontecendo aí, você não sabe, você não está vendo, você não ouviu, mas eu estou aqui para dizer o que está acontecendo. Olha só, versículo 12. Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Desde o primeiro dia que Daniel estava orando e falando com Deus, e parecia que estava tudo fechado sobre ele, a Bíblia vai dizer que Deus estava ouvindo as palavras de Daniel. Aleluia. Olha só, ele vai dizer: e eu vi por causa de tuas palavras, Daniel. Aleluia. Sabe o que o texto está dizendo? Deus está ouvindo, e na hora certa a resposta chegará. Nós não devemos desanimar, não devemos parar, não devemos deixar os obstáculos e as lutas nos fazerem parar, meus irmãos. Devemos ser persistentes. Bate na porta do céu, e na hora certa essa porta se abrirá e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, aleluia. Pode dar um glória a Deus aí, meu irmão. Pode adorar o Senhor. É Deus que está respondendo pessoas aqui. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Deus falou assim: meu filho, pode falar, porque essa é a palavra para essa noite. Aleluia. Às vezes as nossas orações, meus irmãos, podem ser impedidas. E muitas das vezes as orações, elas não chegam quando a gente quer, mas elas chegam na hora que Deus quer. Tá bom? Olha só o versículo 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio a me ajudar. E pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia. Então, nesse momento ele está dizendo: eu estava lutando contra o rei da Pérsia. Na verdade não fala rei, né? Contra o príncipe da Pérsia. Meus irmãos, olha só, por que está falando que lutava contra o príncipe da Pérsia e 21 dias lutou nessa região espiritual? O príncipe da Pérsia era um principado que estava lá e que dominava a nação. Então o anjo desceu e ficou até nessa região espiritual, e dali não estava conseguindo descer para entregar a resposta e o milagre que Daniel estava pedindo. Talvez você começou a orar e a sua resposta veio e parou também, meu irmão. Parou nas regiões celestes, e você simplesmente
desanimou. Você simplesmente parou de lutar, de perseverar, de insistir, mas a vitória estava vindo, a resposta estava chegando e você desanimou. Mas eu quero nessa noite, através desta palavra, motivar você a continuar lutando pelos seus sonhos, seus projetos, a continuar acreditando na palavra do Senhor, a não parar, a não desanimar e crer que na hora certa a resposta chegará. Oh glória, diga amém. Aleluia. Havia uma batalha entre príncipes de demônios e anjos. Era uma batalha espiritual que estava acontecendo e Daniel não sabia. Meus irmãos, eu e você, muitas vezes a gente está aqui na terra, e acontecem problemas, às vezes a gente percebe peso espiritual, mas a gente não sabe, a gente não consegue ver o que está acontecendo. O segredo é a gente continuar confiando em Deus. Talvez você está lutando já, você está pedindo, né? Você precisa de um milagre, de uma vitória, de uma libertação, e você simplesmente está aceitando, sendo que Deus talvez está provando um pouco a sua fé e está querendo que você seja um pouco mais persistente. Às vezes a gente desanima, meus irmãos, com pequenos problemas, pequenas coisas nos param, mas eu e você não fomos chamados para parar não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer daquele que olha para trás. Você não foi chamado para ficar olhando nem para a esquerda, nem para a direita. Eu e você fomos chamados para olhar para o alvo que é Cristo. Olha para frente, meu filho, levanta essa cabeça, sacode a poeira. Aleluia, a Bíblia diz que se o Senhor for contigo, quem será contra ti? Aleluia, então creia que na hora certa o milagre vai chegar, amém? Aleluia. Daniel capítulo 10, versículo 20 e 21. Então ele disse: você sabe que eu vim a você, tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que for, chegará o príncipe da Grécia, mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Gabriel estava lutando contra esses principados de nações, e a Bíblia vai dizer que tinha um só que estava a favor de Gabriel. Quem era? Miguel. Um só. E esse não era fraco não, meu irmão, tá? Era Miguel que estava ali. Era o príncipe, né, dos príncipes. Era aquele que estava com toda a autoridade, chegou e deu a vitória naquele momento para Gabriel e ficou lá batalhando no lugar de Gabriel. Gabriel foi solto e trouxe a resposta. Eu quero falar para você uma coisa. Talvez você está aqui nessa noite desanimado, né? Porque você orou, porque você pediu algo a Deus e simplesmente a resposta não chegou. Mas a palavra de Deus para a tua vida continua persistindo, perseverando e lutando, porque a vitória, meu irmão, está a caminho, amém? Toma posse dessa palavra, diga assim: é minha essa palavra. A minha vitória, o meu milagre, a minha cura, a minha libertação, a minha casa, a minha bênção, aquilo que eu preciso, está vindo, está a caminho, parou nas regiões celestes. Mas eu quero profetizar que nessa noite Deus está dando ordem, aleluia, a Miguel para intervir nessa batalha, amém? Aleluia. Eu creio que nessa noite o Senhor está dando ordem aos seus anjos para entrar em batalha a seu favor. Aleluia. Muito em breve você verá a resposta, o milagre, a bênção, a vitória, a libertação. O nome do Senhor será glorificado. Meu irmão, pode levantar a mão e adorar o Senhor. Essa palavra é de Deus para a tua vida. Não para, não. Vamos nos colocar de pés. Oh, aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje, não é amanhã não, é hoje, está chegando a resposta de Deus. É hoje que está chegando a tua vitória. É hoje que está chegando o teu milagre. É hoje que está chegando a salvação na tua casa, a libertação na sua família. Eu profetizo em nome de Jesus o intervento divino agora. Senhor, entra agora nessa causa, Pai. Quantas pessoas estão aqui nessa noite, precisa de um milagre, precisa de uma vitória. Entra com providência agora, meu Deus, e eu declaro em nome de Jesus que a vitória já chegou, já chegou, já chegou. Toma posse, crente.
hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. Eu creio, meus irmãos. Você crê nisso? É hoje a noite da sua bênção. É hoje a noite da sua vitória. Sabe o que significa culto profético? É justamente isso, é profetizar o novo de Deus, é profetizar a bênção, é profetizar a vitória, é profetizar a cura, a libertação, o milagre, o batismo com o Espírito Santo, o renovo de Deus. Diga amém. Ô glória, meus irmãos,